Dziękuję. Nie. Jezus Maria. Dzwoń, Krzysiu, szybko po ten. Um carro foi incendiado em São Paulo. O motivo é a revolta de moradores por causa de um acidente que terminou com a morte de um motoboy. Aqui o carro incendiado, as informações na reportagem. Balança.
O acidente aconteceu durante a madrugada, neste trecho da estrada do Campo Limpo, em Itaquaquecetuba, região metropolitana de São Paulo. Um jovem morreu após bater em cheio contra este carro que seguia no sentido contrário. O rapaz chegou a ser levado para o hospital do centro da cidade em estado grave, mas morreu pouco tempo depois. Ele foi identificado como Jean Ricardo Gomes dos Santos e tinha 23 anos. O motorista do carro seria um homem de nacionalidade boliviana e não estava no local quando a polícia chegou. A situação gerou revolta entre os moradores da comunidade, que atearam fogo no carro do homem. Após o acidente, os parentes do motociclista vieram até a Delegacia Central de Itaquaquecetuba para registrar um boletim de ocorrência. Eles alegaram que o motorista do carro estaria bêbado, já que os moradores encontraram latas de cerveja dentro do veículo e que também ele teria fugido, sem prestar socorro à vítima. A polícia agora vai investigar o caso. Aí na hora ele desceu lá, aí perguntou, falou, cadê o cara? O cara não, os caras falaram, o cara correu. Nem socorreu nada e tinha latinha de cerveja dentro, fardo de cerveja dentro do carro. Ainda segundo o pai de Jean, o filho trabalhava como motoboy e estava finalizando a última entrega do dia. Aí ele passou e falou assim, eu vou entregar a última pix e vou para casa. Falei, beleza. Foi quando segunda e avisaram que ele sofreu acidente. De acordo com informações do boletim de ocorrência, o motociclista estaria na contramão quando bateu de frente com um carro. A Polícia Civil abriu um inquérito e vai agora apurar a real dinâmica do acidente. O motorista ainda não foi encontrado. Jean deixa a esposa e 2 filhas pequenas. Uma câmera de segurança flagrou um grave acidente em Campo Largo, no interior do Paraná. Nas imagens, um carro é atingido por um caminhão-tanque que, na sequência, bate em ônibus que vinha no sentido contrário. Aconteceu aí essa explosão. Segundo a Polícia Militar, o motorista do táxi morreu no local. Os outros condutores não se feriram. O ônibus não tinha nenhum passageiro. Eu gostaria que você assistisse comigo e que você prestasse atenção, porque é uma covardia, um crime covarde o que o motorista do carro branco fez. Ele avança o sinal vermelho, joga 2 pessoas em cima de uma moto para o chão, as pessoas ficam ali tentando se levantar com muitas dores e o motorista vai embora. Tudo isso flagrado por várias câmeras de segurança. Os nossos repórteres foram até o local, conseguiram encontrar várias pessoas que viram o que aconteceu. E eu vou colocar essa reportagem pedindo para você, me ajude, porque começa a captura, começa a busca, começa a caçada. Quem é o motorista irresponsável do carro branco? Balança. Da moto, os jovens foram parar na pista. Eu lembro da cena, eu passando por cima do carro e vendo o capacete e os tênis indo embora. Maria Eduarda e Kevin derrapam no asfalto. Tava o sinal verde pra gente e eu só vi o carro descendo. Deu tempo de me falar, Deus, me ajuda. Os amigos foram atingidos em cheio por um carro branco que cruzava a rua. Quem testemunhou tudo de perto se desesperou. Mas quem deveria se importar, acelerou e fugiu. Não sabia nem se a gente tinha morrido. Pegou, bateu e saiu cortando rápido. E dando seta, virando o carro com tudo em alta velocidade e subindo na rua. Maria Eduarda, de 18 anos, estava na garupa. A jovem conta que pegou carona com um amigo para voltar para casa, na zona leste de São Paulo. A gente foi conversando do caminho até lá, tranquilo, e foi onde aconteceu tudo. Sinal vermelho. Esta era a indicação do semáforo para os motoristas que passavam por esta rua aqui. Nós estamos bem perto da Praça João Goulart, zona leste de São Paulo, próximo ao Parque do Tietê. Só que o que acontece? De acordo com testemunhas, segundo as vítimas, e é possível ver pelas câmeras de segurança as imagens, que o carro branco ele vinha por aqui e aí ele não respeitou a sinalização e veio, atingindo em cheio os amigos, o motoboy e também a Maria Eduarda, que estava na garupa. Os dois caíram, Clério, mostra para mim, a metros de distância, já quase aqui na faixa de pedestres. E os dois ficaram assim, na pista, no asfalto.
Olha, tem a sinalização ali e aqui também. Olha, deste outro lado. Ou seja, o sinal aqui estava verde para os dois amigos que passavam. Agora, o impressionante é que depois de atingir os dois, ele ainda não foi pelo outro lado, não, olha. Esse que os carros estão fazendo. Ele simplesmente fez uma manobra e aí fugiu pela contramão por este lado. Maria Eduarda bateu a cabeça no chão, fraturou o nariz, levou pontos na testa e na perna. Tem vários hematomas pelo corpo. Kevin fraturou a bacia. A moto que o motoboy ainda nem terminou de pagar e que era a ferramenta de trabalho deu perda total. A moto, olha só, tá parada aqui na casa do motoboy e olha a situação. Tanque de combustível aqui danificado, a parte do guidão aqui na frente entortou completamente e algumas peças, olha só, as peças, a estrutura mesmo da motocicleta prejudicada, destruída mesmo. Olha, aqui o capacete. Olha o capacete, olha a situação do capacete, tá? Quebrado também, a viseira ali. Olha só. Vocês, vem cá, Kevin, vocês estavam de capacete e o capacete preso. Isso, estavam com o capacete preso, mas a pancada foi tão forte que voou. O responsável pelo acidente pode responder por danos físicos, emocionais e financeiros causados às vítimas, além de vários crimes. O motorista pode responder por até 3 crimes distintos. A lesão corporal culposa na direção de veículo automotor pode levar uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos. A fuga do local do sinistro, pelo fato dele ter tentado se eximir da responsabilização daquele ato que ele praticou, que leva uma pena de 6 meses a 1 ano. E a omissão de socorro, já que ele deixou de prestar qualquer tipo de assistência às vítimas saindo do local, que também gera uma pena de 6 meses a 1 ano. Quem estava ao volante do veículo é o que as vítimas querem saber. Não dá para ficar assim. Eu, infelizmente, dependo da moto e eu não tenho mais nada além da moto. Eu tenho que trabalhar e as contas estão chegando. Espero que ele veja, né? Ele reconheça o erro, pergunte, venha atrás para saber se a gente está bem, né? Reforço, se você sabe quem ele é, já comecei a receber algumas mensagens, só que eu tenho que checar. Tem nome que chegou aqui, foto que foi enviada, olha, é desse cara, mas eu não sei ainda, vou checar. Se você tem alguma outra informação, nós estamos colocando essa reportagem no ar porque nós queremos descobrir quem é o motorista sem coração e irresponsável que pilotava esse carro branco. O caso trágico foi de um médico que morreu carbonizado em um acidente hoje de manhã, situação de Maringá, lá no norte do estado. A batida envolveu pelo menos 3 veículos e um deles acabou capotando. Dá uma olhada nas chamas, gente. Com o impacto, o automóvel ele começou a pegar fogo. A vítima ela não conseguiu sair, ela não conseguiu descer, não conseguiu se soltar ou, enfim, talvez apagou dentro do carro e não saiu. Quando o Corpo de Bombeiros conseguiu apagar as chamas, o motorista ele já estava em óbito. As causas desse acidente, elas estão sendo investigadas ainda pela polícia. A vítima, ela foi identificada como Fábio Massati Tokunaga. É isso, né? O Fábio Massati Tokunaga, de 48 anos. Seria, inclusive, piloto automobilístico. Teria corrido nos últimos dias lá na região oeste do estado, uma pessoa bem conhecida que se envolveu, então, nesse acidente. Fato registrado hoje lá em Maringá. Dá uma olhada nas chamas. O fogo consumiu rapidamente o veículo todo, né? Rapidamente acabou consumindo esse veículo. O pessoal do Corpo de Bombeiros tendo dificuldade para conseguir fazer a extinção das chamas. Quando conseguem realmente acabar com as chamas lá no local, a vítima já estava em óbito. Médico piloto que morreu carbonizado nesse acidente com capotamento lá em Maringá.
preso às ferragens, talvez quando o fogo começou já estivesse inconsciente, mas talvez ficou preso, não conseguiu soltar, enfim. Triste, muito triste esse caso registrado também hoje no interior do estado, lá em Maringá, com um médico que é piloto também automobilístico e muito conhecido lá na região. Quando o socorro chegou, quando os bombeiros chegaram, ele já estava em óbito. Vamos lá, eu quero a sua participação agora. Essa história tá dando o que falar essa semana. Nós vamos voltar ao assunto. É uma história impressionante. Uma mulher foi atravessar numa avenida, numa rodovia, na verdade, e ela foi atropelada. Quando ela é atropelada, ela cai. O pessoal liga para o resgate. O nome dela, Fernanda Cristina Policarpo, 29 anos. Ela foi atravessar na rodovia, foi atropelada, caiu, chegou o resgate. A equipe do SAMU chegou, a socorrista foi lá, falou, morreu. Aí colocaram aquela manta, morreu. Atestado de óbito, a equipe do SAMU, começou a preencher a documentação, a estrada ficou interditada, chamaram o IML para remover o corpo. Só que aí chegou também a viatura da concessionária da rodovia. E o pessoal da concessionária da rodovia tem um médico dentro da ambulância. Ele foi até lá, falou, poxa, morreu, deixa eu lá dar uma olhadinha. Peraí. Não morreu não. Já estava com o corpo coberto. Já tinham avisado todo mundo. O médico da equipe da concessionária falou, não morreu não. Fez alguns movimentos respiratórios, iniciou algumas manobras de reanimação, tiraram a mulher da estrada, colocaram no carro, seguiram para o hospital de Bauru, interior de São Paulo. A mulher está viva. A mulher está internada. E a médica, do SAMU que atestou o óbito de Fernanda, ela acaba de ser afastada do trabalho. Eu vou chamar agora a nossa repórter Letícia Santos. Ela está com a mãe da Fernanda. Você imagina o que é uma mãe receber a notícia, tua filha morreu. Aí toca o telefone, não morreu não. Meu Deus do céu, como é que fica essa história? Oi, Letícia, conta pra gente, vamos nessa. Olá para você, Gotino. Eu estou aqui no bairro Edson Francisco da Silva, na cidade de Bauru, em frente à casa da Fernanda Policarpo, de 29 anos. A Fernanda ela foi atropelada no último domingo, por volta das 6 horas da tarde, na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. A princípio, ela foi tida como morta, mas depois a concessionária viu que ela apresentava sinais vitais e que ela estava, assim, viva. Ela foi atropelada por uma SUV, recebeu ali todo o apoio, toda a ajuda do motorista, que fez o teste do bafômetro, mas constatou negativo. Porém, a equipe do SAMU viu o corpo dela ali no chão e constatou que ela já estava morta. Ela foi até coberta por uma manta térmica, mas pouco tempo depois, algumas horas ali depois, a equipe da concessionária chegou e viu que ela estava respirando. Eu vou conversar aqui com a mãe da Fernanda, a dona Adriana, e ela vai contar pra gente como que ela recebeu essa notícia, como que foi quando ela chegou até o local. Boa tarde, Gotino. Eu estava num disque quando uns amigos meus chegou lá e falou para mim, Adriana, entra no carro que aconteceu um acidente com a sua filha, a gente vai te levar lá. Aí entrei no carro, eles me levaram até a rodovia, né? Quando eu cheguei no local, ela estava no meio da pista, já coberta com uma manta. Aí um médico do SAMU veio de encontro comigo e falou, não, você não pode ver, não pode mexer. Eu falei, minha filha tá morta? Aí ele não respondeu. Aí ele falou assim, aí eu falei, moço, eu quero ver minha filha, deixa eu ver. Aí a outra já veio do outro SAMU, me levou pro SAMU, começou a conversar comigo, tentar me acalmar. E eu perguntava o tempo todo se a minha filha estava viva e ela falava, sinto muito, e não queria deixar mais eu ver. E eu entrei em desespero, minha diabetes subiu, que eu sou diabética, né? Aí
A moça o tempo todo falando que ela estava morta, né? Escutava o pessoal falando que ela tinha morrido. Aí eles conversando entre eles lá, daqui a pouco chamou outro socorro. Demorou um pouco, aí outro socorro chegou, tirou ela do meio da rodovia, levou para o acostamento. E ali no acostamento o médico constou que ela ainda tinha sinais vitais. Qual que foi o seu sentimento ali naquela hora, ao perceber que ela estava viva? Foi um sentimento de revolta. Eu fiquei em estado de choque, eu não queria acreditar naquilo, porque eu achei que houve negligência da parte médica, porque eu acredito que tinha que ter a médica tinha que ter visto os sinais vitais dela, tinha que ter constatado realmente que ela não tinha mais vida, né? Simplesmente olharam de qualquer jeito, porque não viram ela ali como um ser humano, eu acredito assim. Viu ela só como mais um ou como qualquer um. E foi sentimento de revolta. E quando eu escutei ela estar viva, aquilo deu um alívio, sabe? Eu comecei a dar glória a Deus ali mesmo, né? Falei, meu Deus, o Senhor é fiel. Falei, perdoa essa mulher que ela não sabe o que fala. Fiquei muito nervosa. E como está a Fernanda atualmente? Qual que é o estado de saúde dela? Até ontem, o estado dela ainda era bem crítico. Mas hoje eu estive no hospital, conversei novamente com o médico falou que agora o quadro dela é estável, que ela tá melhorando assim aos pouquinhos. Ele falou até de tirar a sedação dela aos poucos, né? Que ela tá reagindo bem. Muito obrigada, dona Adriana. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Bauru, a médica do SAMU responsável por ter constatado a morte da Fernanda foi afastada já dos trabalhos e o inquérito foi instaurado. Agora esse caso segue sendo acompanhado pela Prefeitura e a Fernanda está se recuperando no Hospital de Base de Bauru. Eu volto com você, Gotinho. Tem um carro embaixo da carreta. Tá você e quem? Ele é o 65 aqui. O negócio foi feio mesmo. Segunda-feira passada, pouco depois das 7 da manhã, a família Pereira entra no carro prata. 2 crianças, os pais e a avó. Todos tinham passado o fim de semana em Maceió, numa festa, e voltavam para casa em Colônia Leopoldina, a 117 quilômetros da capital alagoana. O trajeto de Maceió à Colônia Leopoldina dura aproximadamente 2 horas e meia. O carro seguia por essa estrada, a BR-101. E nessa curva, no meio do caminho, na cidade de Joaquim Gomes, os destroços que continuam ao lado da pista mostram a gravidade do acidente que interrompeu a viagem da família. Gente que parou para ajudar gravou os vídeos que você vê nesta reportagem. Tem um carro embaixo da carreta. Tem um carro embaixo da carreta. Ô, primo, rapidinho. Bom dia. Só pode falar. Tem criança lá dentro. A BR-101 passava por obras de duplicação e o trânsito estava no esquema pare e siga. O carro da família era o último na fila de veículos parados no quilômetro 31 da rodovia. Por volta das 9 horas da manhã, uma carreta, depois de fazer a curva, não parou. Raspou na lateral de um ônibus que estava na pista da direita e bateu no carro da família. O impacto fez o carro parar embaixo do caminhão que estava à frente, que por sua vez bateu em outro carro de passeio. 8 veículos tiveram danos no acidente. Este vídeo mostra o pai, o dentista Carlos Henrique, dentro do carro esmagado. Atrás da cabeça dele, a mão de uma das crianças. O pessoal tá aqui preso na ferragem. Calma aí, que a gente... O carro que bateu aí, a gente tá carrinho. Calma aí, viu, irmão? Calma aí, como é que você tá? Tá você e quem? Ele é o 65 aqui. Tem 5? Minha mulher, minha esposa, eu e minha mãe. Minha nora. Oh, meu Deus do céu, tem a perna. Calma, irmão. Calma, você é forte. Tenta aí. Calma aí. Calma aí. Tá aí o dente dele. Tá vivo, tá bom. Tá bom. Tá bom. Oh, meu Deus do céu. A operação de resgate durou aproximadamente 2 horas.
As pessoas da família sobreviveram, mas as marcas do acidente ficaram no corpo e na memória. Eu sei que só deu tempo quando eu olhei assim pro retrovisor, eu disse, oxe, veio uma carreta ali, desgovernada. Aí apaguei. Quando eu acordei, que eu olhei assim, eu só vi um monte de ferragens. Aí que eu caiu, né, a ficha. Foi um acidente, meu Deus. Aí eu olhei pra ele, eu disse, Rick, você tem noção que a gente tá embaixo de um caminhão? Aí eu comecei eu me desesperei nessa hora. Minha mãe, a avó, o pai dele. Cinco pessoas aqui. Tá dentro desse carro aí. 5. Dona Sebastiana, de 76 anos, ficou desacordada. Eu não vi nada. Deus me apagou, tirou ali. Se Deus não tivesse tirado meus filhos, Deus deu meus netos, meus filhos, minha nora, tudo, eu mesma, naquela situação, eu não tinha aguentado, eu sou muito nervosa. No banco de trás também estavam os irmãos Pedro e Nina. A mais velha, de 12 anos, não teve ferimentos graves. Já Pedro, de 7 anos, quebrou a mandíbula. Aí tem os moços lá que estavam tentando tirar as ferragens. Eu perguntei, moço, isso é um sonho? Aí eles falaram que não era sonho. Eu me desesperei. Eu fiquei muito aflita, assim, porque eu vi uma hora que meu filho viu alguém e disse, moço, segura a minha mão. Aí eu fazia, meu Deus, segura a mão do meu filho, porque queria eu estar segurando a mão dele, eu não estava vendo ele. O sargento Shirley Gutenberg foi um dos primeiros bombeiros que chegaram ao local. Nunca me deparei com uma situação como essa, né? O modo que nós vimos o carro, completamente destruído, parecia um maracujá. Todo amassado, olha. Todos estavam de cinto de segurança e o carro tinha 7 airbags. O sargento acredita que isso pode ter salvado a vida deles. Os airbags estavam todos acionados e também o pronto atendimento no resgate. Quando conseguimos retirar a porta, abriu espaço para começar a tirar as vítimas de dentro do carro. A carreta que provocou o acidente tinha saído de Minas Gerais com destino a Recife, transportando cenouras. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, na noite anterior, o motorista Anderson dos Santos Silva, de 36 anos, tinha sido parado e recebido uma notificação de que deveria descansar. Segundo a PRF, o motorista infringiu a lei de descanso. Ele era obrigado a descansar 11 horas ininterruptas nas 24 horas de jornada anteriores à parada. E ainda assim, seguiu viagem. 4 pessoas estavam no segundo carro atingido. 2 morreram. O motorista fugiu do local e se apresentou à polícia para prestar depoimento na quarta-feira, 2 dias depois do acidente. Segundo ele, ao tomar conhecimento que 2 pessoas teriam entrado em óbito, ele teria saído para evitar ser linchado. A Polícia Civil de Alagoas continua provado que assumiu o risco, ele pode ser indiciado por homicídio doloso. Continua ouvindo testemunhas. O caminhão deve ser periciado esta semana e o motorista deve passar por exames toxicológicos. Se for comprovado que assumiu o risco, ele pode ser indiciado por homicídio doloso. Anderson está em liberdade. Em nota, a defesa do motorista afirmou que se solidariza com as famílias das vítimas e sustenta que houve uma falha na sinalização da via, o que, segundo a nota, foi um fator determinante para o acidente. No depoimento à polícia, Anderson afirmou que logo após a curva não viu sinalização do sistema pare e siga e que tentou frear, mas não conseguiu evitar o acidente. Outro caminhoneiro envolvido, em depoimento à polícia, disse que a via não estava devidamente sinalizada. A defesa de Anderson afirma também que a notificação da necessidade de descanso foi entregue ao motorista, mas posteriormente ele foi liberado pelos agentes. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, informou que o trecho em obras está devidamente sinalizado, como mostram essas fotos tiradas antes do acidente, com placas de advertência e cones, além da presença de equipe de apoio orientando os condutores. A família, que teve a vida por um fio, recorre à fé para tentar entender como sobreviveu. Eu acho que todo mundo ia embora, mas Deus disse, sua hora não chegou. Nascemos de novo. Eu digo que dia 11 de agosto é meu aniversário, eu tenho que comemorar, e dele é dia 6. Nós vamos comemorar 2 vezes, que a gente renasceu todo mundo.
Pedro ganhou dos amigos um aniversário adiantado. Uma forma de celebrar a vida depois do susto. Hoje eu já tô bem, né? Já tô melhor. O que eu quero mais fazer assim é duas coisas. É poder comer e apagar esse negócio da minha memória. Exclusivo. O Domingo Espetacular tem acesso a novas imagens do caminhão que desceu a serra na contramão em uma das estradas mais importantes de São Paulo. O motorista dirigia bêbado, vários carros foram atingidos e uma pessoa morreu. Nossa equipe refez o trajeto do caminhão desgovernado e traz agora os relatos de quem viu tudo bem de perto. Tu é doido? Nossa, moleque, esse cara tá doidão no volante, mano. Capaz de se matar, vai tombar esse caminhão daqui a pouco, mano. Olha lá, no meio da pista lá, ó. Olha só, esse cara vai bater, mano. Rapaz. Estas imagens exclusivas obtidas pelo Domingo Espetacular mostram a perseguição policial a um motorista descontrolado. Depois de vários quilômetros de imprudência, a caçada chega ao fim. Tá aqui, ó. Sai! Quem escapou da morte por pouco não escondia o pavor. Calma, a gente vai ajudar todo mundo, calma. Meu Deus. Calma, senhora, calma. Ele bateu de frente. A fúria do motorista começou nesta estrada, a Cônego Domênico Rangoni, por onde passam muitos turistas e os caminhões que descarregam no Porto de Santos. Era um horário de grande movimento. O caminhoneiro já tinha batido em 2 carros e só foi percebido quando passou direto pelos pedágios. Imagens obtidas com exclusividade mostram o momento em que o caminhão carregado de glicerina começou a se descontrolar, trocando de faixa. Quem percebia o perigo ligava o pisca-alerta. 1 minuto depois, ele fechou um carro. Mais à frente, causou o primeiro acidente. Outros usuários da rodovia pararam e informaram que esse caminhão estava transitando de forma inoportuna e que inclusive já havia batido em outros veículos. Este carro foi prensado contra a grade que separa as pistas. O motorista sobreviveu. Veja as fotos enquanto ele conta o que aconteceu. Ele deu passagem, foi para a faixa do meio, parou na faixa do meio, eu comecei a ultrapassagem. Ele jogou em cima de mim de uma vez, ele entrou de uma vez só. Aí eu freiei, tentei segurar, mas estava muito em cima já, não vi mais nada. Logo à frente, mais um carro atingido. Olha lá, de novo, ó. Tu é louco, esse cara tá doidão, mano. Tu é doido. Nossa, moleque, esse cara tá doidão no volante, mano. Capaz de se matar, vai tombar esse caminhão daqui a pouco, mano. Você que é sono, tá drogado. Mas já causou 2 acidentes, olha lá. Um pouco para frente eles encontraram esse caminhoneiro e tentaram dar ordem de parada para ele. Ele percebendo os policiais, o caminhoneiro decidiu então dar fuga, fugir dos policiais. Pouco depois, o caminhoneiro entrou na rodovia Rio Santos e atropelou um carro da polícia que bloqueava o acostamento. Nem assim parou. A fuga passou a ser na contramão. Capitão, não havia como tentar parar antes que tudo aquilo acontecesse? Parar aquele caminhão na estrada com algum recurso técnico? Olha, os recursos técnicos para esse tipo de caminhão, ele é muito complicado. O caminhão ele é muito pesado. Então, qualquer coisa que você tente fazer contra esse caminhão, ele acaba tendo um risco desse caminhão, por exemplo, tombar. E aí sim ele causaria um acidente com mais vítimas. Então a ideia nesse caso, e até pela questão do inesperado, né, de ter acontecido de forma tão rápida, foi tentar seguir esse caminhão, tentar ir tirando ele da rodovia até que ele parasse.
1 quilômetro adiante, uma tragédia. Uma moto com um casal que vinha no sentido contrário foi atropelada. O caminhão não parou. O motociclista Rafael da Silva Oliveira, de 31 anos, morreu na hora. A mulher dele, Carolina Rebouças, acabou gravemente ferida. Socorrida para o hospital, passou 4 dias internada. Rosa, que vende bananas na beira da pista, ficou assustada com o que presenciou. Pegou de frente e a placa do caminhão da frente saiu junto também com a moto. A moto ficou toda destruída, a frente da moto. 1 quilômetro adiante, os policiais tentaram, mais uma vez, parar o caminhão. Com a sirene ligada, o policial de moto gritava para que os motoristas saíssem da pista e não virassem mais vítimas. O caminhão atingiu outra moto e mais carros. Este motorista que voltava do trabalho é um sobrevivente. E um policial começou a gritar para se jogar o carro para cima do encostamento, mas não tinha mais encostamento, tinha só o ato. Então eu tentei tirar o máximo possível e mesmo assim ainda afetou a parte traseira do meu carro quase toda. Teve a hora que eu até pensei, falei, agora já foi, entendeu? O caminhão só parou mais adiante da Rio Santos, depois de atropelar e jogar um carro para fora da via. Calma, a gente vai ajudar, todo mundo, calma. Meu Deus! Calma, senhora, calma. O que aconteceu? Ele bateu de frente. A gente já tá correndo. Vem cá. Bateu de frente. Tudo bem, calma. A gente vai ajudar vocês, calma. Tá aqui, ó. Até finalmente o motorista ser preso. Sai! Aí, ó. Tá com alguma coisa na mão. Vira. Põe a mão pra trás. Quando ele bateu nesses 7 veículos, ele imobilizou o caminhão. Os policiais então tentaram fazer a abordagem dele, foram até próximo à cabine, tentaram falar com ele. Ele tirou um pedaço de madeira que ele tinha de dentro, tentou golpear os nossos policiais. Famílias que passavam pelo local depois do acidente registraram o caos. O motorista do caminhão é Roberval José Sebastião, de 36 anos. Ele foi preso em flagrante. O que é isso? Ele se demonstrava totalmente descontrolado, não obedecendo qualquer tipo de informação. Ele protestou falar apenas em juízo, que ele também não tinha condições. Segundo o laudo do Instituto Médico Legal, ele apresentava embriaguez produzida por álcool e substâncias psicoativas. A Justiça decretou a prisão preventiva de Roberval. Então ele vai responder pelo homicídio, a tentativa de homicídio, vai responder por resistência, desacato, desobediência, tentativa de lesão corporal e embriaguez ao volante. Roberval tem histórico de direção perigosa. Em outubro do ano passado, ele foi preso depois de percorrer mais de 20 quilômetros fazendo zigue-zague. Aos policiais, ele disse que tinha usado cocaína. Mas a Justiça o manteve preso por menos de um dia. Cassou a carteira de habilitação, que ele recebeu de volta dias antes de provocar este novo acidente. Os motoristas com carteira de habilitação C, D e E são obrigados a fazer exame toxicológico a cada 2 anos e meio. Segundo a polícia, a validade do exame toxicológico de Roberval acabou um dia depois da tragédia na Baixada Santista. Para mim, uma pessoa dessa não tem que ficar dirigindo nenhum tipo de veículo, né? Porque é uma arma na... Uma discussão dentro de um carro de aplicativo terminou em um flagrante de agressão impressionante. O Domingo Espetacular localizou e conversou com os personagens dessa história. Qual o motivo da discussão? Afinal, alguém tem razão? 2 versões sobre a mesma situação que você acompanha agora. Sai, celular! Eu começo a tremer. Deixa eu ver. Quando eu cheguei era assim que você tava tremendo. Ela é maluca!
Você sentiu que foi uma agressão forte? Sim, porque ele pegou aqui pelo meu pescoço e eu não conseguia sair, eu tentava. Depois ele pegou nos meus braços. Seu filho da... Sérgio, é você que aparece naquelas imagens dentro do carro com a sua família? Sim, sou eu. Uma discussão dentro de um carro de aplicativo. Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Moça, pelo amor de Deus! Ela quer fazer, não faz, deixa ela fazer o que ela quiser. Que terminou em agressão, chutes e ameaça. Do carro, vai lá na polícia pra você ir. Você matou meu carro, mano! Chega perto de mim. Você vai bater! Chega perto de mim. Pela primeira vez, você vai ver a versão de todos os envolvidos. Depois das cenas vistas milhares e milhares de vezes, o Brasil passou a se perguntar quem é o passageiro que estava ali no carro de aplicativo e protagonizou essas cenas de violência contra a motorista. Ele é o Sérgio Gabriel, que nos recebeu com exclusividade na casa dele, um lugar de onde você não sai há alguns dias desde que essas cenas passaram a rodar o Brasil. Primeira coisa que eu quero saber é: o que você tem a dizer sobre essa cena de violência contra a motorista? Teve algumas motivações, eu jamais faria isso. Tipo, se ela não tivesse tomado posse do meu aparelho celular, que foi o único motivo pela qual eu tive o retorno dentro do veículo dela, não tive o retorno ali jamais para agredi-la ou causar algum danos a ela, somente para buscar o meu aparelho que ficou dentro do carro dela. Osasco, Grande São Paulo, sábado à tarde. Sérgio Gabriel diz que pediu um carro de aplicativo para voltar do centro com a mulher e a filha de 2 anos e meio. Logo que chegou em casa, pediu para a motorista deixar o pagamento para a próxima corrida. Larissa não aceitou. Você faz uma gentileza, você consegue colocar esse valor na próxima corrida para mim? Amigo, eu não consigo. A empresa de carro de aplicativo diz que o passageiro não pode pagar depois, só se o motorista autorizar. A função é no aplicativo do motorista, caso o motorista esteja sem troco. Essa função não é para o passageiro utilizar caso ele esteja sem dinheiro. Coloca pra mim que eu paguei R$0, por favor. Não consigo, amigo. Nesse dia, eu já tinha pedido pelo meu celular, porque, amor, pelo orçamento que deu quase R$30, vamos deixar isso para que eu pague depois no cartão ou no Pix? E nunca tive nenhum recusa de nenhum motorista. Assim que eu cheguei, eu falava, é possível? Não consigo, amigo. Ainda mais que você já tem um saldo pendente aqui, ó. Cancelamento. Quando ela diz ali no vídeo, tem uma corrida pendente já e eu não consigo deixar para a próxima. Não é verdade, eu tenho uma prova aqui com print da minha conta que não era uma corrida. Eu consigo provar isso. Você vai descer sem pagar, eu tenho câmera aqui, ó. O que você vai ver agora é uma sequência violenta dentro do carro. Eu falei, amor, vamos descer do carro? Aí ela indagou, vocês vão descer sem pagar? Eu não respondi, ela só frisei com a minha esposa, vamos descer. Não vai pagar. Amigo, você vai na farmácia e pede pra pagar na próxima? Você vai na farmácia e pede pra pagar na próxima? E quando eu desembarquei do veículo, ela travou o veículo e arrancou com a minha filha de 3 anos e minha esposa. Beleza, moça, você não vai descer. Perceba, a mulher e a filha de 2 anos ficam no carro. A motorista acelera. A criança tá sem cinto de segurança. A gente vai pra delegacia. A mulher do Sérgio, que não quer se identificar porque tá com medo, contou como foi esse momento para ela. Eu fiquei em choque, eu fiquei sem reação. A todo momento ela falou assim, você não vai descer do carro, nós vamos pra delegacia. Não vai descer, moça. A gente vai pra delegacia. Veja só essa imagem, registrada por uma câmera de segurança da rua da casa deles. O pai aparece correndo atrás do carro. Eu não sabia para onde ela ia e por que ela fez isso. Eu fiquei para fora do carro. Ele entra no carro, a esposa se assusta e a discussão continua. Larissa liga então para a polícia.
Eu tô com um passageiro aqui, ele tá pedindo pra colocar pra pagar na próxima corrida. Sem pagar, Sérgio Gabriel insiste pra mulher sair do carro. E não pode fazer isso pra pagar na Dá pra ver o momento em que ele empurra a mulher e a filha com força. Essa mulher é maluca. Eu fui rude porque no ato que ela encosta o veículo, ela fala, vamos para a delegacia? Eu falei, vamos. Ao invés de ela se direcionar para a delegacia, ela andou mais 30 metros e encostou o carro. Tem pessoas que falam que ele me empurrou e ele me agrediu, me bateu dentro do carro. Só que diante do ocorrido, na hora do desespero, ele só queria me tirar de dentro do carro. Tanto que eu tô com ele há mais de 10 anos, a gente se conheceu em 2012. A sequência de discussão e violência continua. Sérgio Gabriel deixa o celular cair no banco do carro. A motorista Larissa pega. Minha única intenção foi ali, quando eu vi o celular dele cair, ele fechou a porta, arranquei com o carro, eu ia para a delegacia e entregar o celular dele, ia fazer um boletim de ocorrência para caso acontecesse alguma situação de eu ser bloqueada no aplicativo, eu já tinha um boletim de ocorrência para me recorrer disso. A imagem de agora impressionou pela violência. Sérgio Gabriel entra, dá um golpe com o braço e puxa o pescoço da Larissa com força. Ela tenta sair. Ele pega o celular e sai. Ele pegou pelo meu pescoço e eu não conseguia sair, eu tentava. Depois ele pegou nos meus braços. Teve uma hora que ele conseguiu puxar um pedaço aqui do meu cabelo que ficou preso aqui no cinto de segurança, na porta. Eu consegui até guardar um pedaço desse cabelo que estava ali. Eu me arrependo, mas foi um momento que desencadeou aquilo. Mas se eu tivesse, premeditando, eu não planejaria fazer aquilo. Não concordo. Não faria, não tô de acordo, até volto atrás da minha atitude, né? Não sou a favor. Larissa contou que ainda está em choque, fez boletim de ocorrência e um inquérito já foi instaurado. O que ele fez, supostamente, até agora, é um ato criminoso. Foi enquadrado como agressão e dano. Isso está sendo investigado, então, supostamente, são atos criminosos. Depois de descer do carro, Sérgio Gabriel chuta a porta, com violência. Olha o que ele fez no meu carro, moço! Olha o que ele fez no meu carro aqui! Larissa, que teve parte do cabelo arrancado, preso no cinto de segurança, desce, inconformada. Olha o que você fez no meu carro! Você viu que na sequência fica uma parte do cabelo dela ali no cinto de segurança? Por conta da violência? Então, foi um momento de euforia, né? Eu só peguei o tijolo porque para conter ela longe de mim. Minha atitude não foi correta, né? Foi uma atitude impensada num ato de aflorado e comecei a ver, nossa, com uma atitude como que a pessoa tem outra imagem do que a gente realmente é, do que a gente não é, porque eu não sou essa pessoa. Agora, Larissa está tentando voltar a trabalhar, aos poucos. Nesta publicação, o filho diz que a mãe, Victoria Beckham, que é estilista... História de um acidente de bicicleta difícil de acreditar. Era para ser um passeio. Estudante de Direito que se arrisca numa aventura. Gente, para o que você está fazendo, isso aqui é inacreditável. A câmera foi encontrada. Agora eu vou colocar a reportagem no ar. Quero que você me responda. Essa câmera estava com o rapaz quando ela foi encontrada... ou ele morreu e algum mergulhador encontrou a câmera no fundo do mar. Um grave acidente matou um jornalista de 26 anos de idade. A batida tão violenta aconteceu na esquina da Avenida Goiás com a Avenida Anhanguera. O trecho ficou interditado por várias horas e o acidente aconteceu na madrugada de hoje. Mais detalhes agora com Marcílio Velasco. Parte da Avenida Anhanguera amanheceu assim, interditada. O motivo foi um acidente durante a madrugada que envolveu um ônibus e esse veículo de passeio. O acidente aconteceu neste cruzamento. Segundo testemunhas, o carro subia a Avenida Goiás e acabou batendo com o ônibus do transporte coletivo, que cruzou a pista arrastando o veículo e os dois entraram dentro desta agência bancária. Nas imagens registradas pelo Centro Integrado de Inteligência, Comando e Controle da Secretaria de Segurança Pública, é possível ver quando o veículo sobe a Avenida Goiás em alta velocidade. E quando cruza a Avenida Anhanguera, no centro, bate com um ônibus e é arrastado pelo transporte coletivo. Os dois soparam quando batem na parede lateral dessa agência bancária.
O acidente foi fatal. O ônibus que circula durante a madrugada, conhecido como Corujão, só passa de hora em hora. Esse morador do centro assustou com o barulho do impacto. Em alta velocidade, porque o impacto foi muito grande, rapaz. O carro do rapaz estava só bagaço. Estas imagens foram enviadas pelo repórter cidadão Richard Galdino para o Jornal do Meio-Dia. Com o impacto, o motorista do carro, Renato Pires Dantas, de 26 anos, morreu na hora. O corpo ficou preso nas ferragens. Os 7 funcionários da Metrobus que estavam no ônibus nada sofreram, mas o motorista teve ferimentos nas costas. Neste vídeo, enviado pelo repórter cidadão Aurélio Machado, é possível ver a retirada do carro do local do acidente. O veículo se transformou em um amontoado de ferro. Luciano, que monta uma barraca de lanche todos os dias na esquina das avenidas Goiás com Anhanguera, chegou às 6 horas da manhã e ficou assustado com o que viu. Assustei muito, inclusive eu nunca vi uma tragédia tão grande dessa. Pelo que eu vi aqui, o senhor já atravessado no meio da pista aqui com um carro prensado lá. Imagens exclusivas mostram como ficou a agência vista pelo lado de dentro. O impacto da batida deixou um buraco na parede e móveis revirados. Depois que o carro e o ônibus foram retirados, a avenida continuou interditada, até os bombeiros jogarem serragem para evitar acidentes, com o óleo que ficou espalhado na pista. Os veículos do eixo Anhanguera tiveram que mudar o trajeto no início da manhã. O trânsito só foi liberado 5 horas depois do acidente. Mesmo assim, ainda chamava a atenção de quem passava por aqui. Coisa esquisita, né, rapaz? No pleno centro de Goiânia aconteceu um acidente tão grande desse jeito, essa proporção. Olha, é muito triste a gente ver essa imagem e saber que uma pessoa de 26 anos de idade perdeu a vida. É difícil até identificar a marca desse carro, tamanho foi a destruição dele. Você repara bem, ficou um monte de lata de ferro todo amassado, porque ele foi atingido em cheio por um ônibus, foi arrastado durante vários metros e só parou lá naquela parede da agência bancária, bem ali na Praça do Bandeirantes. Você percebe aí as imagens feitas pelos nossos repórteres cidadãos de madrugada ainda. É triste a gente ver isso, porque... Primeiro, os semáforos não funcionam, fica naquele pisca-pisca, é normal isso é legal. Agora, o que acontece é o seguinte, todas as pessoas, mesmo não parando nos cruzamentos, você tem que ter cuidado. A gente percebe pela imagem que a velocidade realmente, olha só, esse é o veículo que se envolveu no acidente onde estava o jornalista. E lá em cima, você percebe claramente o momento dessa batida. Vamos saber mais detalhes agora com o Marcílio Velasco, que acompanhou durante toda a manhã esse grave acidente. É com você, Marcílio. Jordevar, ainda chama muita atenção quem passa por aqui, percebe os vestígios do acidente. Nós estamos no cruzamento da Avenida Goiás com a Avenida Anhanguera. Neste momento aqui, o trânsito flui normal, diferente do início da manhã, onde estava tudo interditado. Mas aqui no chão é possível ver ainda a serragem que foi jogada pelo Corpo de Bombeiros. Também a barra de proteção ali do eixo Anhanguera ainda continua arrancada ali. A gente vê o estrago que foi provocado durante a batida ali, ó. Toda essa parte aqui foi onde o ônibus ficou. Ele cruzou aqui e ficou exatamente neste local. E o veículo ficou imprensado naquela parede ali da agência bancária. Agora as pessoas conseguem trafegar por aqui. Já existe uma movimentação aqui para reconstrução dessa parede aí que foi derrubada aqui. Mas a gente percebe, como nós vimos nas imagens aí, e você lembrou bem, Jordevar, que é a questão da velocidade. Dirigir de madrugada, os faróis estão piscando, quer dizer, as pessoas podem passar com sinal vermelho durante a madrugada por uma questão de segurança, podem sim, mas é preciso muita atenção. É preciso atenção também na velocidade e lembrando que foi uma grande fatalidade porque esse veículo, o eixo Anhanguera, ele passa de uma em uma hora aqui na Avenida Anhanguera durante toda a madrugada. E as 7 pessoas que estavam dentro do ônibus eram exatamente funcionários da Metrobus que se deslocavam para outro terminal para começar a trabalhar. A gente viu nas imagens aí que apenas o motorista
do ônibus ficou ferido, mas infelizmente a fatalidade do jornalista, nosso colega Renato Dantas, que era funcionário do Conselho Estadual de Saúde em Goiás, acabou falecendo por causa da gravidade do acidente. Mas vale a atenção do trânsito, né, Pois não, Luciana? É justamente esse alerta, né, que você está reforçando aí às 3h30 da madrugada. O trânsito é super tranquilo, os semáforos também neste alerta para que reduza a velocidade, observe o cruzamento. Eu imagino que não tenha dado nem tempo de qualquer freagem ali, porque a gente não vê marcas no asfalto mesmo, levando em consideração que ele estava em alta velocidade, o que deve ter assustado também demais o motorista desse ônibus. E por incrível que pareça, é um ônibus que passa, como você acabou de falar, de hora em hora. Lamentavelmente, é terrível essa tragédia e a gente está aí, juntamente com a família, tentando confortar a todos. Marcílio, mais alguma informação? Luciano, eu conversei com o motorista no início da manhã aqui, eu cheguei a hora que ele ainda estava aqui, ele estava muito assustado, não quis gravar a entrevista, até por questão de segurança para a empresa, orientação da própria empresa, mas eu conversei com ele, ele falou que não conseguiu ver o veículo na hora que ele viu já tinha provocado o impacto e arrastado o veículo aí. Ele chegou a cair do volante, rolou ali por aquelas escadas que tem ali no ônibus do Metrobus, por isso as costas dele estavam todas machucadas, como a gente mostrou nas imagens aí. Mas ele realmente estava muito assustado com a situação e disse que, infelizmente, não pôde fazer nada. O corpo do Renato Dantas, pela informação que a gente recebeu, continua no Instituto Médico Legal. Luciana, Jordevar. Obrigado, Marcílio, pela sua participação. E eu quero aqui agradecer as pessoas que enviaram vídeos e enviaram fotos aqui, os nossos repórteres cidadãos, o Richard Galdino, lá da Rádio Terra. Quero agradecer também aqui, olha só, as imagens que foram cedidas pelo Centro Integrado de Inteligência de Comando e Controle da Secretaria de Segurança Pública, que registrou o momento desse acidente fatal. E eu quero deixar aqui as portas abertas do nosso programa. Toda vez que você registrar alguma coisa aí na sua cidade, na sua rua, você pode mandar para o nosso WhatsApp. É o 8411-8571. Pode ser acidente, pode ser imagens bonitas, pode ser aquele problema que no seu bairro não está sendo resolvido como deveria. Você pode fazer a sua denúncia, qualquer coisa. Choveu também, deu problema? Mande as imagens por meio de vídeos e por meio de fotos para o WhatsApp do Jornal do Meio-Dia. Nesse caso do acidente, nós já registramos também na reportagem, reforçamos aqui as cenas enviadas pelo Aurélio Machado, o nosso repórter cidadão, e também pelo Corpo de Bombeiros que trabalhou aí no local desse acidente. Você viu aqui no SBT Notícias Goiás o caso de uma mulher que foi arrastada para um lote e estuprada. Isso é em Senador Canedo, tá? Região metropolitana de Goiânia. O suspeito de cometer o crime foi brutalmente espancado e queimado vivo por parentes dessa mulher. Peraí. Como que esse homem foi brutalmente espancado e queimado vivo, Almir Costa, que traz para nós essa informação? Se ele estava preso, ele já tinha sido liberado pela justiça? Bom dia, Almir. Bom dia, Lucílio. Bom dia também aos telespectadores do SBT Notícias Goiás. Infelizmente, principalmente para ele, sim, ele já havia sido liberado pela justiça, apesar de tudo que a gente mostrou, da crueldade, da brutalidade que a gente mostrou desse crime que ele praticou na madrugada do último domingo. Aí ontem ainda não se sabe quem, né, e quantas pessoas sequestraram esse homem e levaram ele para um lote baldio, onde ele foi também muito violentado, muito espancado e depois ele teve o corpo carbonizado. Hoje pela manhã, eu estive lá no local, aqui em Senador Canedo, onde tudo isso, infelizmente, aconteceu. E eu fiz um vídeo lá para poder mostrar para os nossos telespectadores, Lucílio, mais ou menos a dinâmica do que aconteceu na noite de ontem lá nesse local. Vamos acompanhar. Olha só, o local para onde o homem foi trazido é este aqui, viu? É um bairro, mas muito pouco habitado. Aqui do outro lado tem muito mato, nenhuma moradia, é um local bem isolado. A rua é asfaltada, fica no residencial Top do Parque, aqui em Senador Canedo. E muito provavelmente foi nesse local aqui
que as pessoas pararam e começaram a agredir, a espancar esse homem. Olha só, no asfalto tem muitas marcas de sangue. E aí a gente percebe aqui pelo asfalto que ele saiu caminhando, muito provavelmente cambaleando, né? Tem essas marcas aqui no asfalto. Muito provavelmente também ele continuou sendo espancado e caminhando. Olha só as marcas no asfalto. Aqui tem pedaços de roupa dele. Aqui também, parece que do calção que ele usava. Ele continua andando, as marcas no asfalto mostrando que ele está andando. E aí aqui na frente é o local onde o corpo dele foi incendiado. Pois é, e aí moradores lá e pessoas que passavam por essa rua perceberam isso e chamaram a polícia militar e também o socorro. O corpo de bombeiros foi lá nesse local, encontrou esse homem ainda com vida. Ele foi levado para o hospital ainda com vida, mas a gente percebe aí que o corpo dele está com mais de 90% de queimaduras e muito provavelmente queimaduras de 3º grau, porque no local foram encontrados vasilhames com líquido inflamável que muito provavelmente essas pessoas jogaram no corpo desse homem e atearam fogo nele. Ele foi levado aqui para o Hospital de Senador Canedo e depois transferido lá para a unidade de queimaduras do Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira, ali na região noroeste. Olha esse acidente. O motorista avança o pare e atinge motociclista. Olha as imagens, a gente está mostrando para você. E aí, gente, de acordo com a vítima, esse motorista fugiu do local sem prestar socorro. Você viu ali a pancada? Olha lá, gente. A mulher chega de rolar no chão. Vou conversar com a Ana Paula, ela vai trazer as informações. Ela está no local, inclusive, hein? É um cruzamento bem movimentado aí, não é mesmo, Ana? Conta tudo pra gente. É sim, um cruzamento muito movimentado, viu, Lúcio? Aqui é o cruzamento da Rua do Encanador com a Rua do Carpinteiro, no bairro Planalto. Olha só, a gente inclusive está em um horário em que o movimento é intenso aqui, porque a gente está falando de uma rua que ela é praticamente a marginal da rodovia, que é a MGC 497, rodovia que é sentido a Prata, né? O município de Prata, para o pessoal se situar bem aqui. Então, olha só o movimento, principalmente nessa hora do dia. Mas aqui é bastante movimentado o dia todo, viu? E eu posso afirmar porque eu também moro aqui na região oeste, no bairro vizinho aqui, Cidade Jardim. Então, passo sempre por aqui e é muito movimentado. O acidente aconteceu exatamente aí, onde esse Onix está passando, como a gente consegue ver, na verdade, onde esse veículo preto está parado. Tá parado, coisa que o veículo prata que acabou ocasionando esse acidente deveria ter feito. Mas acontece que ele não parou, a gente vê, não tem um pare no chão, né? A gente não tem uma sinalização no chão, mas tem uma placa ali, aquela placa ali ao lado daquela moto é uma placa de pare. Então todo mundo sabe, né, que tem que parar aqui e quem segue aqui pela rua do Carpinteiro pode seguir normalmente. Então essa motociclista estava certa. O que aconteceu foi que esse motorista não parou e aí acabou ocasionando esse acidente. E você bem disse, viu? Ele não prestou nenhum tipo de socorro. E a gente vê essas imagens e assusta, né? Pensa, meu Deus, como que tá essa motociclista? Porque foi uma pancada, se a gente ouvir com áudio, dá para ouvir até os gritos dela. Mas uma notícia boa, viu? Ela tá bem, inclusive tá aqui ao meu lado, que é a Aline. Pode vir aqui, Aline. A Aline que mora aqui perto e faz esse trajeto sempre, só que ontem você teve essa infelicidade, Aline, conta pra gente. Esse é o meu trajeto de trabalho, eu faço esse trajeto praticamente todos os dias, né, para seguir lá pro meu trabalho, que é lá da região sul. E ontem por volta de 12h45, que é o horário próximo, ao chegar aqui eu fui atropelada. Simplesmente o motorista que vinha naquele sentido da BR para pegar aqui a Rua do Encanador, parou, mas não parou o suficiente, aí colidiu com minha moto, causando esse atropelamento. Cheguei a ser arremessada, né? Os moradores aqui do local que fizeram socorro, chamaram os bombeiros, chamaram a polícia, eu fiz o boletim de ocorrência na hora e eu fiz questão de estar noticiando isso para vocês, que eu acho um descaso, porque eu não estava errada, eu sou habilitada, já tenho carteira faz 10 anos, ando toda certinha para um indivíduo vir aí passar por cima da gente, ficar por isso mesmo. O condutor do carro não prestou socorro, fugiu do local. Eu acionei a polícia para ver se eles conseguem localizar. Assim, graças a Deus eu não sofri nada grave, eu estou só com escoliações pelo corpo. Tá? Já pode ver, foi só arranhões mesmo, nada grave.
Mas isso não pode ficar impune, né? Assim, nossas autoridades também podem estar fazendo alguma coisa, estar sinalizando melhor esse trecho. Essa via aqui que liga a Dimas Machado aqui no Encanador é uma via nova, então assim, o fluxo de carro aqui aumentou muito. Tanto que o lado oeste é um lado muito movimentado, assim, aqui, que nem a Ana Paula falou, é 24 horas esse movimento intenso. Vocês podem vir aqui qualquer hora do dia que vai estar assim. E quanto à sua moto? Ela ficou bastante danificada, a gente inclusive viu pelas imagens. Mandei as fotos para o balanço geral também da motocicleta. Quem vê a moto fala que eu morri. Tanto que o pessoal que passou na hora viu a moto, aglomerou gente, porque eles achou que a condutora estava morta no chão. Porque a moto virou só os caquinhos. Identifica, ela é uma bis branca com bege. A gente identifica a cor dela somente pelo banco e uma parte lá da traseira da moto ficou inteira. Mas acabou com minha moto. Sim, é um baita prejuízo. Sim. O prejuízo material realmente é grande. Mas a minha indignação é na questão da omissão de socorro. Que todo dia a gente assiste televisão, são vários acidentes que acontecem na cidade, fica por isso mesmo. Então, assim, a gente quer cobrar isso das autoridades, né? Aperta mais essas leis, vão ficar de cima, vão sinalizar. Quem não quiser seguir a sinalização, que seja punido. Isso, mas assim, a minha indignação maior é essa, isso não pode ficar só por isso mesmo. Eu não estava errada, eu estava indo trabalhar, agora eu estou no prejuízo minha locomoção para o trabalho, né? Vai gerar um prejuízo para mim, tanto para consertar ou para adquirir outra moto, ainda não consegui avaliar os danos, que foi de ontem para hoje, muito recente. Hoje ainda estava meio dolorida, né? Consegui vir aqui fazer a reportagem, porque eu quero deixar isso bem claro para vocês. Assim, Uberlândia está um lugar difícil de andar, e principalmente para a gente que é motociclista. Motociclista mulher é pior ainda. Então eu deixo aqui a minha indignação nessa questão aí em relação ao nosso trânsito. Certeza, e é muito válida, né? Essa fala da Aline. Imagina só, ela indo para o trabalho, isso 12h40, né? Não tem como colocar a culpa na visibilidade, não tem como. Claro, aqui dá para ser melhorada a sinalização, a gente já vai falar já, porque é claro que a gente entrou em contato com a Secretaria de Trânsito, mas a omissão de socorro, isso é crime, né? Isso é crime. A gente vê nas imagens, até questionei a Aline, porque parece, pela imagem de câmera de segurança, que o motorista vai parar, né? Ele foi devagar, parecia que ele ia estacionar, mas a Aline disse que não. Ele picou a mula, viu, Lúcio? Vazou. E aí o carro preto que estava ao lado, inclusive, ficou danificado também. A moto da Aline acabou atingindo ali o farol desse veículo preto. Esse sim parou, tentou inclusive seguir o motorista que causou todo esse acidente e foi embora, mas até o momento, então, ninguém foi localizado. Essa indignação com certeza é da Aline, mas é de outras pessoas também, porque o trânsito de Uberlândia não tá brinquedo. A gente faz esse apelo às autoridades e vocês viram que em momento algum tranquilizou essa movimentação aqui nesse cruzamento, né? Conversei também com alguns moradores, a Tatiana inclusive está dali, ela disse que é direto, ela inclusive não consegue nem colocar às vezes o carro dela na garagem. Tamanha é a movimentação aqui nesse trecho, principalmente nesse cruzamento dessa rua Carpinteiro com a Rua do Encanador, que já são bastante movimentadas, e aí tem ainda, né, esse acesso à rodovia MGC 497. Falei que nós procuramos a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes e ela informou o seguinte, Lúcio, que a Rua do Carpinteiro encontra-se em fase de aprovação de projeto para a implantação de diversas melhorias, incluindo a reordenação do fluxo e estudo de viabilidade para a instalação semafórica, ou seja, esse trecho aqui está sendo estudado para que seja colocado um semáforo. Mas a pasta comunica ainda que, enquanto isso, uma equipe técnica será enviada ao local para avaliar a sinalização existente e a necessidade de manutenções ou adequações. Como eu disse, a gente não consegue ver ali nada sinalizando no chão, né? Não tem aquele pare no chão, mas tem uma placa. Uma coisa que também acontece é esse mato aqui, né? Nesse canteiro central, às vezes a visibilidade também atrapalha, mas não acho que seja esse caso, no caso do acidente da Aline, né? Até porque a gente está falando de uma omissão de socorro, então realmente aí tem que ter o apelo também às autoridades, forças de segurança, né? Polícia Militar, né? Melhor dizendo, Polícia Militar, para tentar localizar. Ela já teve aí a placa desse veículo que omitiu o socorro, né? Já tem a placa desse carro prata, já tem o boletim de ocorrências registrado, agora aguarda enquanto se recupera, né? Como a gente viu, ela está machucada ainda, joelho também, e trabalhadora, tem que trabalhar, não pode parar, e agora ainda fica com o prejuízo aí, sem a moto, que era o veículo, então,
que ela usava no trabalho. Olha só, quase que a gente presencia aqui um acidente, né? O Celta deu aqui e é muito perigoso, olha só. E é também ônibus, muitos ônibus passam aqui. Olha só o tamanho desse ônibus. E aí como é que faz? É muito complicado realmente, ó, a moto aí, meu Deus do céu, dá até uma certa aflição, viu, Lúcio, de ficar aqui. Pedestres também, a gente não vê nenhuma faixa de pedestres aqui. Aliás, do lado de lá tem, né? Mas do lado daqui não tem. Não tem faixa de pedestre. Para eu chegar até a Aline também tive que aguardar um pouco o fluxo dar uma maneirada para eu conseguir atravessar. Então, realmente aqui é um trecho que vale mesmo a atenção das autoridades, viu, Lúcio? Pois é, e essa placa que o Manuel Neto está mostrando aí, ó, essa placa de trânsito próximo ao carro branco, ela indica que deve parar. E estava, pelo que eu vi nas imagens do acidente, você pode perceber que era nesta posição que estava o veículo prata, que cometeu essa pancada. Quer dizer, estava com pressa, o famoso jeitinho brasileiro. Vou embicar aqui que os outros vão esperar, mesmo não estando na preferencial. É assim que acontece, gente. Ali, ó, tá vendo lá? Ó? Olha lá a placa lá, tá vendo, ó? Que nós acabamos de mostrar ali, ó. Tá lá a placa, ele estava exatamente no local que deveria esperar. Aí a Aline passar e o outro veículo preto também. A preferencial seria deles, de acordo com a placa, não é mesmo? A marcação ali para os pedestres atravessarem, sim, mas precisa melhorar isso aí, gente. Tá complicado, tá um pouco confuso, apesar de que há a placa. E se o motorista não enxerga essa placa, e aí, gente, tem que ter o espaço para o pedestre também com segurança, não é mesmo? Não só esse espaço que a gente está vendo aqui, onde está a nossa equipe. Olha a placa ali, o Manuel está mostrando, tá vendo? É aquela placa ali do acidente onde está passando o carro prata, tá vendo? E aí, essa moça teve muita sorte. A pergunta agora é, quem vai pagar aí o conserto da moto? Porque será que ela vai segunda-feira para a oficina e já daqui a poucos dias voltar a utilizar o veículo? Será? Eu quero só dizer uma coisa aqui para este motorista, possivelmente está acompanhando a Cidade Alerta. A polícia já tem a tua placa, hein? Eu acho melhor você se apresentar, porque senão vai ser pior se for te buscar aí na tua casa. Vai ser bem pior. Então, do ponto de vista jurídico, vai à delegacia, chega lá, fala o que aconteceu, que vai ser melhor para você. Pega um advogado, porque agora, depois da caca ter sido feita, não tem muito o que fazer. Agora é resolver. E como é que se resolve? Da melhor forma, da forma correta. Já não foi correta, porque você simplesmente não prestou socorro, a moça ficou rolando ali no chão, devia estar ali com uma roupa até que protegeu bem o corpo dela, capacete, tudo mais dentro dos conformes. Ela teve muita sorte. Vocês viram o estado em que ficou a motocicleta que ela estava pilotando, gente? Tudo destruída. E agora, quanto custa para consertar? Não é melhor comprar uma nova? Então, olha aí, tá vendo? Esta pessoa, este motorista que estava ali, que furou a preferencial e bateu na moto da Aline, fez essa confusão. Olha de novo, hein? Esse carro aí, ó. As pessoas fizeram uma foto e mandaram aqui pro Cidade Alerta, tá vendo, ó? Rapidinho, gente. A grande audiência aqui funciona assim, com a ajuda da nossa comunidade. E vem parar a foto. Não adianta, não adianta. E se não tiver foto, a gente vai na câmera de segurança que está na região e a gente pega esse registro também. Essa é a função do jornalismo. Então, ó, motorista do carro, vai à delegacia, reconhece a culpa e faz a tua parte. Senão o processo vai arder muito mais no couro. Já vai responder por omissão de socorro. Vai arder mais. Vai para a delegacia, que é a melhor coisa que você faz, viu, meu amigo? É um conselho que eu dou para você. E você que está acompanhando o programa, se envolver em um acidente, ninguém quer se envolver, em hipótese alguma. Mas se acontecer, para o carro e vai fazer a sua parte. Presta socorro, espera a chegada do SEAT e tudo mais. Combinado? É assim que tem que ser. Gente grande e decente age dessa forma.